Meus queridos irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para desta feita nós fazermos um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical que teremos amanhã. E eu já quero, de maneira antecipada, comentar aqui com os irmãos, pois devido a esta pandemia que estamos enfrentando, nós não vamos ter a Escola Bíblica Dominical, mas vamos aqui comentar, esta lição maravilhosa, a primeira lição do segundo trimestre de 2020. E a lição bíblica deste trimestre traz como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então está aqui, a lição do segundo trimestre. Se você não adquiriu, procura adquirir e estude esta lição, que com certeza vai ser muito boa para o seu crescimento espiritual. E nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, E temos aqui o primeiro tema, carta aos Efésios, saudação aos destinatários, que é a primeira lição. A segunda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira, eleição e predestinação. A quarta, a iluminação espiritual do crente. A quinta lição, o título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. A sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. A sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A oitava lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nona lição, o mistério da unidade revelado. A décima lição, a intercessão pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. A 13ª lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Então nós vamos começar aqui com a lição, que é a abertura da lição deste trimestre, que tem como tema carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo nos diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra aos Efésios capítulo 1, versículo 1, versículo 2, e Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe a leitura aí na sua lição. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?
E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 11 varões. Então, nós temos aí a leitura bíblica em classe, e já vamos, para ganharmos tempo, entrar na introdução da lição. A introdução nos diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda que a rainha das epístolas nela, e ainda de a rainha das epístolas nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então veja bem aqui, eu destaquei aqui o propósito, desta epístola, o conteúdo dela. O propósito é nos levar à adoração a Deus. E precisamos, meus queridos irmãos e ouvintes, que nós tenhamos uma preocupação em relação à nossa adoração a Deus. Deve ser algo sincero, deve ser algo que venha do íntimo do nosso coração a Deus. Ou seja, nós devemos preparar para adorar a Deus em espírito e em verdade, Então deve ser uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, E em segundo lugar, levar-nos ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã, A vida cristã, entenda que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ali começou, nós começamos a trilhar aquilo que a Bíblia diz, o caminho da santificação. A santificação é um processo, E esse processo começou na minha vida, na sua vida, o dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Então, ali começou naquele dia o processo da santificação na nossa vida, e esse processo só vai findar quando o Senhor arrebatar a sua igreja, ou quando o Senhor nos chamar à eternidade. E aí vai estar findando na minha vida, na sua vida, o processo da santificação. Então, a santificação é um processo, Então, Paulo está falando aqui sobre o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, Então, não precisa ninguém achar que é melhor do que o outro com relação à vida cristã, porque a vida cristã é um aperfeiçoamento. Nós vamos aperfeiçoando cada dia mais na presença de Deus. Quanto mais nós temos uma vida de comunhão com Deus através da oração, da meditação da palavra do Senhor, procurar obedecer e praticar a palavra de Deus na nossa vida, então vai estar acontecendo todos os dias esse aperfeiçoamento. Vamos estar cada dia aperfeiçoando na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Entenda bem isto,
né? Então, aqui a introdução. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, né? Então temos aí a autoria, né, da carta aos Efésios, que é a autoria de Paulo, né? É uma epístola, é uma carta paulina, né? E tanto um nome quanto o outro tem é o mesmo nome. Paulo nunca mudou o seu nome, tá? Às vezes há uma interpretação errada de quando a conversão ele deixou de chamar Saulo para chamar Paulo, não. Aí é uma diferença da origem do nome de Paulo, tá? Mas tanto era conhecido como Saulo, como também Paulo, né? Nós vemos aqui que Saulo era um nome hebraico, já Paulo era o seu nome romano, né? Então Paulo era conhecido tanto como Saulo, também como Paulo, tá? Então a autoria da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, ou seja, é uma alusão à sua nova vida em Cristo, né? Porque ele era muito conhecido no meio dos judeus, né? Na sua fé judaica, como Saulo, agora conhecido principalmente no meio dos gentios como Paulo, né? Então fica aí essa observação importante, né? A terceira parte do primeiro tópico, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, né? Então, esta epístola foi escrita quando Paulo estava preso, né? Então, aí a gente pode tirar uma experiência, né? Através da vida de Paulo, que às vezes a gente pensa que por a gente estar fazendo a obra de Deus, a gente não corre nenhum risco. Mas Paulo, como servo do Senhor, ele estava onde? Preso. E Paulo nem por isso deixava de estar fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, que era pregar, que era anunciar as boas novas, né? Então isso serve de lição para nós. Às vezes a gente acha que fazer, cooperar na obra de Deus é quando tudo está bem, né? Tudo está favorável. Não. Nós vemos que Paulo estava numa situação aqui difícil, humanamente falando, mas ele estava entendendo que tudo para Paulo era uma oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, e essa deve ser a nossa visão, né? Às vezes a gente olha uma situação que estamos enfrentando, a gente olha só o lado negativo, né? Às vezes eu costumo de ilustrar que
Dois homens estavam andando numa estrada, né? E de repente, eles todos dois viram uma pedra, uma grande pedra. Um olhou para o outro e disse: olha, aquilo é uma pedra de tropeço. A visão de um. O outro disse: não, não é uma pedra de tropeço. Aquela pedra vai servir de um degrau para nós atravessarmos aquele obstáculo que tem lá na frente. Então veja bem, uma pedra, duas pessoas com visões diferentes. Então nós temos que entender. Às vezes a gente olha para a situação e fala assim: é um problema. Mas a visão correta não, é uma oportunidade para me fazer algo, né? Eu vi nessa pandemia, nesse isolamento que nós estamos tendo, eu compartilho com os irmãos que eu vi nisso tudo uma oportunidade para me desenvolver esse trabalho que estou fazendo via as redes sociais, pelo YouTube, onde eu envio as mensagens para todos os irmãos. Já estamos recebendo testemunho de pessoas que Deus está restaurando o casamento, de pessoas como eu ouvi hoje, na mensagem de hoje, que eu compartilhei, né? Na mensagem de hoje, uma irmã me disse: pastor, esta palavra parece que o senhor sabe o que eu estou passando. É uma irmã que mora lá na região de Joanésia. Compartilhei e ela disse: pastor, essa palavra foi toda para mim. Então, é uma oportunidade que eu vi, né, para olhar o lado positivo. Pera lá, nós estamos todos aqui enclausurados, presos, não podemos congregar. Então, é uma oportunidade de eu sair de que maneira? Através das redes sociais e proclamar as boas novas. Temos mais ou menos uns 4, 5 ou 6 testemunhos de pessoas que já foram abençoadas através desta palavra. Outro dia uma irmã me mandou uma mensagem e disse: pastor, quando eu estava ouvindo a mensagem que o Senhor estava pregando e no final o Senhor estava orando, eu senti como se o Senhor estivesse dentro da cozinha da minha casa, orando e abençoando a minha casa, a minha família. Então veja bem que Paulo tinha esta visão. Ele via o problema como uma oportunidade para que o evangelho fosse propagado, né? Tá vendo que maravilha? Quando nós temos uma visão muito além desta visão carnal, uma visão humana das coisas, e isso é importante. E Paulo tinha estas visões das coisas, das oportunidades que Deus lhes dava. Ele via o problema como uma oportunidade. O quarto ponto do primeiro tópico. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, né? Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Então está aí a data em que a carta que Paulo escreveu aos Efésios, por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, e Tíquico foi o seu portador. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 21. Né? Prosseguindo aqui, o segundo tópico, a primeira parte do segundo tópico. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo ponto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam
as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, esta era a cidade de Éfeso. Veja bem que era uma cidade grande, uma cidade próspera, né? Não era uma vila, não era um povoadozinho, não. Então, a gente olhando hoje, era uma cidade grande, 500 mil habitantes, um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas. Então, era uma metrópole, era algo grande, tanto para aquela época, quanto para a nossa época. Imagina bem, um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas, né? Então, Paulo, ele não deixou ser levado pela grandeza da cidade, não, ele aproveitou a oportunidade para ali também proclamar o evangelho, né? Naquela grande metrópole que com certeza tinha pessoas abastadas, pessoas ricas, pessoas de bens financeiros, né? Mas Paulo humildemente se entregou e deixou ser usado nas mãos do Senhor para proclamar o evangelho. A segunda parte do segundo tópico: a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, ou seja, a idolatria era a fonte de renda, né? Por que a gente vê hoje no nosso país? Por que nós temos aí, não vamos mencionar aqui nome por questão de ética, por que a idolatria ela não é combatida? Porque é fonte de renda, é fonte de lucro, né? Às vezes fala-se muitas coisas, copia-se muitas coisas que os crentes fazem, mas não é tirado do meio desse povo a idolatria. Por quê? Porque a liderança vê na idolatria uma fonte de renda. Então observa bem que Paulo, ele não era bem quisto, porque ele pregava contra a idolatria. E aqueles que viam na idolatria uma fonte de renda, não gostavam que Paulo pregasse, né? Porque trariam prejuízos financeiros para eles, para aqueles que viviam vendendo coisas relacionadas à idolatria. Então, a terceira parte do segundo tópico, a igreja de Éfeso. Agora vamos ver sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Exemplo, Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila, né? Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então aqui fala sobre a igreja de Éfeso, né? Que Paulo fez um brilhante trabalho, né? E nós vemos aqui que Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia de maneira tremenda, né? E aqui apresenta alguns líderes que passaram e que pastorearam a igreja de Éfeso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva
de Deus, né? Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, tá vendo? Então, Éfeso era uma cidade grande, era uma metrópole, ou a metrópole mais importante daquela região. Eu grifei aqui, para nós comentar, olha bem, Paulo, ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos esta igreja, né? Nós somos separados, né? E consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Por isso, irmãos, eu tenho falado sempre na igreja, através da mensagem, através do ensino, irmãos, não tem como, a Bíblia fala isso, que comunhão há da luz com as trevas? Não tem comunhão, não tem. Nós não podemos deixar-nos ser atraídos pelas coisas do mundo, não. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A Bíblia nos chama de cidadãos dos céus, né? É aquilo que nós já temos falado. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que você, como servo de Deus, como serva de Deus, se você fizer, não é que seja pecado, mas não convém, porque senão você vai se igualar com aquele que é ímpio, com aquele que não teme a Deus, com aquele que não tem compromisso com Deus, né? E nós temos que zelar e preservar, porque a igreja do Deus vivo, ela tem algumas características e nós temos uma identidade como povo de Deus. Então veja bem que aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Deus nos chamou. E como Deus nos chamou, Ele me chamou, Ele chamou você, meu irmão, minha irmã, para ser separado, para ser instrumento exclusivo dele, de Deus. É isto que o próprio apóstolo Paulo ele expressa, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos que ter essa característica, nós temos que ter uma característica tão diferente, que o mundo vai olhar para mim, para você, e vai dizer, você é diferente, você tem algo que nós, que não servimos a Deus, que não temos Jesus na nossa vida, nós não temos, mas você tem, porque eu, você, nós somos igreja do Deus vivo, né? Nós não podemos andar como o ímpio anda, como aquele que não teme a Deus anda, não. Então, fica aqui, esse detalhe aqui, que eu separei aqui, né? Ou seja, nós somos separados e consagrados para sermos a propriedade exclusiva de Deus, em toda a nossa maneira, né? A Bíblia não fala, mas até a característica do homem de Deus, da mulher de Deus, a maneira do cabelo, a maneira de se vestir, a maneira de andar, é diferente. Precisa de ser diferente, porque senão, que diferença tem? Vamos igualar com o mundo? Não. Por isso nós temos um manual de fé e prática, que é a palavra de Deus.
É ela que nos orienta e nos mostra que nós precisamos ser diferente daqueles que não temem, daqueles que não servem a Deus. Continuando aqui, nós já vamos entrar no terceiro e último tópico, que fala sobre o propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo.